Crise no STF. Alexandre de Moraes acaba de tomar novas medidas para blindar a sua família, a sua esposa e seus filhos. E isso está causando muita tensão e desconfiança entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Antes de explicar o que está acontecendo e o que está por trás dessas decisões de Moraes, já se inscreve no canal e deixa o seu like. Todo mundo lembra que os dados sobre o contrato de 129 milhões da esposa de Moraes com o Banco Master vieram a público através de agentes da Receita Federal. E desde a hora que foi revelada essa informação, Moraes está tentando fazer de tudo, o mais rápido possível, para blindar a sua família. Principalmente agora que mudou a relatoria, que não é mais o Toffoli, que agora é o Mendonça, né? No caso do Banco Master, com certeza isso está dando muita preocupação para Moraes. E ele disse o seguinte, disse que essas provas são ilícitas, ou seja, criminosas, e que serviriam para produzir suspeita artificial. Ou seja, basicamente ele está tentando induzir, tentando convencer a gente que os agentes federais da Receita Federal fizeram e produziram essas provas para gerar desconfiança no ministro. Só que agora o Moraes passou do controle, porque realmente ele está num projeto de vingança desses agentes e colocou os nomes deles a público. Ele coloca não só o nome, né, dos envolvidos, mas também diz que vai realizar busca e apreensão domiciliar e pessoal com esses integrantes. E no final da nota ainda coloca proibição de se ausentar do país, cancelamento de todos os passaportes, determinação imediata de impedimento migratório, ou seja, a pessoa não pode sair do lugar, praticamente não pode sair de casa. E ainda diz o seguinte, os investigados prestarão depoimento à Polícia Federal, que prosseguirá nas investigações. Moraes basicamente está alegando que essas informações foram vazadas de maneira criminosa, de maneira ilícita e que foram usadas a fim de manchar e produzir fake news, manchar a imagem dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, ele está se baseando em tudo isso através do inquérito das fake news, na qual ele é o relator, ele que ordena aí o que vai ser feito, o que não vai ser feito, e está usando disso, que foi criado em 2019, para agora agir em prol da sua própria defesa, mais uma vez usando de um inquérito, usando do Supremo para agir em sua própria defesa. Isso é um absurdo por si só que continua a verdadeira razão do porquê que ele está fazendo essas alegações. No artigo 157 do direito, né, do Código Penal, diz o seguinte, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, ou seja, afastadas, retiradas, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação das normas constitucionais ou legais. Ou seja, basicamente, o Moraes está querendo dizer que as provas, né, que o que foi descoberto, né, dos 129 milhões, foi descoberto de maneira ilícita, ou seja, errada, criminosa, e basicamente usando desse artigo 157 para dizer isso não pode ser usado porque foi usado de maneira ilícita, foi descoberto de maneira ilícita. E o artigo ainda continua aqui falando, também são inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Significa que, mesmo agora, que a gente sabe que esses 129 milhões de contrato da esposa do Moraes com o Daniel Worcaro foi realizado, né, existiu esse contrato, não pode se iniciar outra investigação a partir desse fato, não pode obterem novas provas a partir desse fato. Por quê? Porque qualquer prova que está sendo derivada das ilícitas não pode ser usada para julgar o caso, não pode ser usada como prova processual. Alexandre de Moraes está se blindando, criando uma narrativa através do inquérito das fake news que os agentes da Receita descobriram e tiraram o sigilo bancário de Moraes para conseguir criar fake news sobre a sua relação com o Banco Master. Olha o absurdo que ele está criando aqui. E isso gerou um desconforto tremendo entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Dá uma olhada. Foi apurado pelo jornal Metrópolis o seguinte depoimento de um dos ministros, que obviamente está no anonimato. Alguns colegas com quem falei não foram avisados dessa diligência ilícita. Ou seja, aqui o ministro está falando sobre a decisão do Moraes de expor os nomes dos agentes e de ir atrás, né, com a Polícia Federal, ir atrás desses agentes. Está chamando de ilícita essa decisão, ou seja, eles estão acusando Alexandre de Moraes de cometer decisões criminosas. O próprio ministro do Supremo. E ele continua, não creio que ninguém tenha receio, mas essa diligência do inquérito das fake news é um absurdo. Ou seja, ele está criticando o Moraes ter associado essa decisão, no caso do Banco Master, com o inquérito das fake news, para poder, né, ter prerrogativa, para poder fazer tal decisão. Ele está dizendo que é um absurdo. E ele continua, o que ele, o Moraes, quer com isso? Só falta ele estar grampeando os ministros do STF. Lembrem-se que há um tempo atrás saíram diversas informações que supostamente
um ministro do Supremo Tribunal Federal tinha gravado uma conversa secreta e isso tinha gerado um desconforto tremendo entre os ministros, porque coisas teriam sido faladas ali naquela reunião que obviamente não poderiam vir a público. E aqui ele faz esse questionamento, só falta ele estar grampeando os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas alguns dos ministros foram questionados sobre tal atuação. E aqui na apuração do jornal O Globo, o clima é péssimo e de muita desconfiança, disse um ministro. Ninguém mais confia em ninguém. Será que o Alexandre de Moraes quer montar dossiês contra outros ministros com esse material que ele está requerendo à Receita? A desconfiança está sendo que o Moraes tá com medo de cair e já tá não só blindando a própria família, mas também indo atrás dos dados da Receita para quebrar sigilo, inclusive de outros ministros, para obter aí novas provas. Esse é o desconforto, a desconfiança dos próprios ministros. Isso aqui que eu trouxe foram 4 ministros diferentes falando. Dos 11, né, na verdade, dos 10 que tem, porque o Barroso saiu, está com um desconforto de quase metade dos ministros. Vejam como é grave essa situação, veja como está cada vez mais grave essa situação do Alexandre de Moraes. Tudo isso tinha sido alertado pelo presidente Bolsonaro já em 2019, já em 2020, já em 2021, já em 2022, ou seja, anos atrás, que o Alexandre de Moraes iria sim cometer cada vez mais abusos. E o presidente Bolsonaro ainda disse uma frase que eu lembro até hoje, que foi assim: até ele não mexer com vocês, vocês estarão do lado dele. E quando eles mexerem com vocês, aí sim vocês verão o absurdo que está acontecendo. Ainda tem muita água para rolar, então se inscreve no canal para a gente continuar apurando as coisas que estão saindo e você ficar sempre informado. E comenta aqui a sua opinião sobre tudo isso, das verdadeiras motivações do Alexandre de Moraes nesse caso.